Olá, meu nome é Júlia e eu estarei apresentando, juntamente com os meus colegas de trabalho, José Mário Martins e Onária Lisboa, sobre formas e escoramentos. O que são formas? São elementos pertencentes à estrutura que, na fase de sua execução, são destinados a dar formato definitivo ao concreto, após a sua cura, quando ele ainda está na sua condição de plasticidade. Ou seja, são elementos montados, na obra para moldar o seu concreto, dando formas definitivas, seja a sua viga, o seu pilar e a sua laje. Além de modelar e dar a forma, eles também são responsáveis por atender a algumas exigências, que eu vou citar elas aqui embaixo. Como temos a primeira, garantir a geometria, que são as dimensões e os formatos, garantir o posicionamento das peças, que juntamente com o cimbramento, ela permite a locação exata no espaço de todas as peças estruturais, manter a conformação do concreto fresco, permitir a obtenção de superfícies especificadas, possibilitar o posicionamento de outros elementos nas peças, como, por exemplo, furos de passagem, elementos de instalações elétricas e hidráulicas, espaçadores e a própria armadura. Proteger o concreto novo, porque devido à fragilidade do concreto novo, as formas elas têm a função de proteger contra os impactos ambientais ou acidentais. Evitar a fuga de finos, as formas elas devem ser estanques, evitando a perdas de argamassas ou natas de cimento. Limitar a perda de água de concreto fresco, ou seja, mantendo a quantidade de água necessária para a hidratação do cimento. Passando aqui para o próximo slide, nós temos os materiais utilizados. Como primeiro material, nós temos a madeira serrada, que ela é um material que tem como vantagem o seu baixo custo, a sua facilidade de corte e montagem e a sua disponibilidade. Como desvantagem, ela possui baixa durabilidade, baixa variabilidade e, além de ser um recurso natural, que precisa ser explorado de maneira sustentável. A madeira ela é amplamente utilizada em estruturação, travamento e muitas vezes como complemento dos sistemas industrializados, devido à sua facilidade de corte, É muito utilizada também na confecção de painéis curvos. Como outro tipo de material, nós temos as chapas de madeira revestidas, que pela sua vantagem de ser um material reutilizável e deixar com que a superfície do concreto ela fique totalmente lisa, elas são utilizadas em contato com o concreto em praticamente todos os tipos de forma, desde as mais simples, passando por formas curvas, até as formas moduladas. Como um próximo material, nós temos o plástico, que ele é um material bastante leve, resistente e reciclável. Ele tem um cuidado especial que deve ser tomado em relação à estruturação dos painéis, devido à sua grande deformabilidade. Nós temos também o papelão, que ele tem a utilização em pilares de seção circular. Sua principal vantagem é ser uma forma autoestruturada, necessitando apenas de elementos de posicionamento, e a sua desvantagem é ela ser destruída no momento da desforma, Porque como ela é um material de papelão, então ela no momento da desforma ela pode acabar se destruindo. Então ela restringe apenas a uma única utilização. Nós temos as formas metálicas, que são muito utilizadas em formas que demandam alto índice de reaproveitamento, tanto nas formas de perfis, que servem de estruturação e travamento dos painéis, como na forma de chapas, revestindo os painéis e proporcionando um aspecto liso e uniforme, e que deixe uniforme o seu concreto. E devido ao seu alto custo, ele é normalmente fornecido por empresas de locação, tá? O outro material, um outro exemplo de material que nós temos aí, ele é o alumínio,
que ele agrega basicamente as mesmas vantagens das formas metálicas, né? Porém com a sua leveza própria que o alumínio tem, e como uma desvantagem ele é o alto custo de aquisição, né, e de manutenção desse material. Olá, boa noite. Meu nome é José Mário Martins Silva e hoje vamos falar de forma e escoramento junto com a Júlia e a Ionara. Bom, escoramento. Escoramento é uma estrutura provisória que com capacidade de resistir e transmitir as bases de apoio da estrutura de escoramento, todas as ações prevenientes das cargas permanentes, variáveis, resultantes dos lançamentos de concreto fresco sobre as formas horizontais e verticais, até que o concreto se torne alto ponto que possa retirar o escoramento. O reescoramento são estruturas provisórias auxiliares colocadas sobre uma estrutura de concreto que não tem capacidade de resistir totalmente às ações provenientes de cargas permanentes ou variáveis, transmitir as bases de apoio rígidas ou flexíveis. Portanto, a diferença pouca de reescoramento com cibramento, falar um pouco de cibramento, conjunto de equipamentos que vai suportar formas e condições de alinhamento, nivelamento, cibramento metálico de uma viga composta de pezinhos, torres, quadro, travamento, diagonais, forcados, até mesmo bases regulares, guias e barrote, que é conhecido como os perfis. Tem perfil aí de várias medidas, perfil C7 de 1,5, de 1 metro e assim por diante. E a mesma base do reescoramento, fazendo isso todo cibramento que vai permitir que o cibramento saia para fazer outro departamento seguinte. Isso aí você fez o reescoramento com cibramento, você consegue desmontar sem causar nenhum dano. E assim você tem um compartimento acima para poder fazer. Obrigado a todos. Bom, o escoramento em pilares, em vigas, ele não é muito diferente do escoramento de lajes, né? Ele também tem a função de sustentar, de suportar a carga e de dar a condição necessária, né, para as formas enquanto é feito a concretagem dessa estrutura. Boa noite a todos. Meu nome é Ionara Lisboa da Silva. Eu vou falar sobre os materiais mais empregados para o escoramento, que são os de madeira e o de metal. Primeiro eu vou falar sobre a madeira como escoramento. Ela é utilizada tanto serrada, com seção retangular, quanto na forma de peça roliça, nos processos convencionais. O uso da madeira nas escoras é caracterizado pela falta de padronização, que tem excesso de mão de obra, baixa precisão geométrica e grande volume de entulho gerado. Contudo, ainda é muito utilizado na construção civil nacional. Os elementos de madeira industrializada constituem principalmente as vigas de perfil I, conhecidas comercialmente como H2O. Essas peças têm alma em chapa de madeira compensada ou aglomerada, e mesas em madeira aparelhada, e são caracterizadas pela boa relação peso-resistência e tem boa durabilidade. E vou falar um pouco também sobre o metal, que é bastante utilizado em escoras tubulares de aço ou alumínio. Elas são fixas ou telescópicas e em elementos de torres. As escoras tubulares e torres têm boa capacidade de carga, podendo ser relacionadas para o carregamento a que forem solicitadas. E elas também possuem grande durabilidade e boa precisão geométrica,
além de serem de fácil manuseio e atingirem alturas superiores ao escoramento de madeira. Bom, e agora eu vou falar um pouco da resistência e da durabilidade dos materiais citados anteriormente pela Ionário, que são as escoras metálicas e as escoras de madeira. É mais recomendável, né, que na verdade, é a melhor escolha que você utilize o material metálico, porque ele resiste mais, ele não polui tanto o local da sua obra, né, ele deixa o local mais limpo. Ele não necessariamente ele não é afetado caso haja algum problema, você tenha que trocar, tenha que substituir por alguma outra coisa. O material metálico ele não é afetado em relação a impactos ambientais, já o de madeira pode ser que seja. E outra coisa também é que ele é reutilizável, né? A madeira, após alguns usos, ela já não tem tanta resistência quanto ela tinha na primeira utilização. Então, por isso, né, por conta dessas coisas que eu citei, é mais recomendável e a melhor opção de escolha é o material metálico. Até porque ele resiste a cargas maiores do que a de madeira, mantendo em si, né, a segurança dos operários, a segurança de todo o corpo da obra. Bom, e para finalizar, né, aqui nós temos algumas citações da NBR. A primeira são referentes aos escoramentos, né? A quando que você pode retirar os seus escoramentos e as formas. Então, eu vou dar uma lida aqui. Escoramentos e formas não devem ser removidos em nenhum caso até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para suportar a carga imposta ao elemento estrutural nesse estágio, evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas, resistir a danos para a superfície durante a remoção. A retirada das formas e do escoramento só pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o baixo valor do módulo de elasticidade do concreto e a maior probabilidade de grande deformação diferida no tempo quando o concreto é solicitado com pouca idade. E a segunda, a retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo da sua estrutura. Bom, esse foi a nossa apresentação da conclusão de módulo. Espero que tenhamos atingido não a perfeição, mas que tenhamos agradado a todos. Muito obrigado e até a próxima.